Olá, querida pessoa, obrigado por estar comigo hoje aqui de novo para mais um Dedo de Prosa que é feito com muito carinho, com muito amor para você, especialmente para você. E para mim também, né? Mas para mim em segundo plano, mas para nós, a união do você comigo, para nós. E hoje, gente, no nosso Dedo de Prosa, essa ideia do assunto hoje surgiu por conta de uma conversa sobre o vídeo passado. E eu vou trazer para vocês essa dúvida que surgiu, que é falar sobre o diferente. A gente tem medo do diferente, né? O diferente a gente põe barreiras, porque, não pensa igual a mim, não, essa pessoa é estranha, ai, que coisa estranha, né? Não, nunca vi isso. E a gente tem distanciamento, mantém um certo distanciamento do diferente. Quando na realidade o diferente só vem para completar, para complementar, para te mostrar um outro ponto de vista, e o diferente enriquece muito, mas muito, muito, muito. E eu vou começar contando uma historinha, eu vou passar um slide aqui e eu vou contar uma historinha para vocês que é a seguinte. 5 cegos foram conhecer um elefante. O primeiro cego olhou aqui O primeiro cego olhou aqui, pegou pelo rabo do elefante e falou: nossa, isso aqui tá parecendo um espanador. Aquele que tinha olhado o dorso falou: não, que isso, ficou louco? Isso aqui parece uma parede. O que tinha colocado a mão aqui na pata do elefante falou: que isso, gente? Os dois estão ficando loucos. Isso parece um poste. O outro que tinha pego na parte da orelha falou assim: isso aqui tá parecendo um leque, que é isso? Estão ficando doidos, é tão maleável, é tão molinho, que delícia. E o que tinha pego aqui a tromba falou: gente, pelo amor de Deus, tá todo mundo errado, isso aqui é uma mangueira. Só que perceba, querida pessoa, olha só, cada um viu uma parte do elefante e o elefante é o todo. O elefante é o todo. Cada pessoa, eu falei cego, aqui eles estavam vendados, mas enfim, cegos da mesma forma, né, sem enxergar, cada um enxergou um pedaço do elefante, claro, através dos seus sentidos, né? Eles foram lá, a percepção deles, de acordo com a realidade que eles vivenciaram, os fizeram crer que o elefante era aquilo que eles achavam. Quem estava certo e quem estava errado? Todos estavam certos nas suas perspectivas e todos estavam errados nas perspectivas dos outros. Porque cada um olhou uma parte do elefante, sendo que o elefante é o todo. Assim também na nossa vida. Tem uma frase muito bacana que eu gosto, que é assim: todo ponto de vista é a vista de um ponto. A gente tem a visão e a partir da nossa visão, do nosso contexto, da nossa percepção, nós criamos uma interpretação. Isso não quer dizer que o outro tenha a mesma interpretação que eu. Às vezes nós estamos olhando de lugares diferentes e por isso temos visões diferentes. E nós, na nossa ignorância ou na nossa falta de consciência, nós queremos enfiar a goela abaixo a nossa verdade sobre o outro. Vou ver mais um slide aqui. Ó, vamos lá, vamos ver aqui. Ó. Veja só, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Esse daqui tá vendo um 9. Esse daqui tá vendo um 6. Né? E aí, eu gostei também dessa frase aqui: só porque você está certo não significa eu estou errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Vocês perceberam que o que estava ali, o que estava do lado direito, viu o 9. O que estava Bom, eu estou falando do meu lado direito que viu o 9, eu não sei como que é que vai aparecer para vocês. O que estava do lado esquerdo viu o 6. E aí, gente, quem estava certo, quem estava errado? Os dois estavam certos a partir da perspectiva de cada um.
Às vezes, muitas vezes, a gente não entende a perspectiva do outro, o olhar do outro, mas caramba, ele está olhando com a visão dele, com os elementos que ele tem, a partir do lugar que ele tem, e a gente não compreende. Então a gente precisa ampliar um pouquinho a nossa visão, ampliar um pouquinho a nossa consciência, para entender que o outro tem as razões dele, que o outro tem os motivos dele, e não queiramos ser os todo-poderosos, né? Que a gente sabe o certo, eu estou certo, você está errado. Não, o fato de você estar certo não significa que eu esteja errado. Eu apenas estou olhando a mesma situação a partir de um outro prisma, a partir de um outro lado, com outros olhos, com outros óculos. Cada um põe uns óculos para olhar a vida e cada um enxerga a partir das lentes que coloca. É muito interessante o budismo, não sou budista, mas assim, eu gosto muito de ler, enfim, essa filosofia, e os budistas falam assim, a sabedoria do espelho, é você entender o outro, olhar o outro no mundo dele. E é interessante porque quando você vê as suas crenças questionadas por outras pessoas que têm crenças completamente diferentes, você fala assim, ai, mas credo, por que isso? Né? Por que isso? E sendo que a gente faz isso o tempo todo. Então, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Quando você tiver alguém que pense diferente de você, que entenda a vida diferente, perceba e tenha consciência de que ela tem um outro olhar. Ela está caminhando com outros sapatos. Quer me julgar? Caminhe com os meus sapatos. A pessoa está enxergando a vida de um outro prisma, ela tem um outro entendimento, não cabe a você ou a mim julgar aquela atitude ou aquele modo de ser, ou muito menos tentar colocar a minha verdade, impor a minha verdade sobre ela. Isso é falta de humanidade, isso é falta de caridade, isso é falta de humanização. A gente tem que respeitar o outro no mundo dele. A gente não tem que tentar colocar as nossas verdades acima das deles, né? Porque isso é isso é injustiça, isso é falta de sermos nós mesmos. Além do que, o diferente é muito legal. Por quê? Quando a pessoa vem e te coloca... Imagine se todo mundo pensasse igual, fosse igual, quisesse as mesmas coisas. Ai, que chato. O diferente, ele vem para colaborar, para enriquecer. Percebam que quando alguém coloca um posicionamento diferente para você, no primeiro momento você, opa, o que aconteceu? E no segundo momento você vai pensando e aquilo acaba enriquecendo, colaborando com o seu próprio modo de ver, com a sua própria forma de vida. Não estou dizendo, gente, que você tem que aceitar ou não aceitar aquilo que o outro diz. Eu só estou falando nesse nosso dedo de prosa aqui, só estou colocando o meu modo de ver a vida, que é baseado em estudos e baseado em vivências também. Por que eu estou falando isso? Baseado em estudos e baseado em vivências, que não adianta a gente querer colocar a nossa verdade sobre o outro. Não adianta a gente querer, e a gente bate, a gente se esgota fisicamente, emocionalmente, energeticamente, e a outra pessoa não muda, e a outra pessoa continua vendo as coisas do jeito dela. O ponto de vista seu não tem que prevalecer. Quando você colocar o seu ponto de vista, apenas coloque. Não precisa o outro aceitar. Não precisa, colocar para debater. Ninguém tem que ganhar, ninguém tem que perder. Os dois vão ganhar, porque quando os pontos de vista são diferentes, eles vão enriquecer o ponto de vista do outro. Pode ser que mude um olhar ou outro? Pode, mas não é necessário. Isso não é consequência necessária. Entendeu? Não tem a necessidade, quem tem necessidade de querer que o seu ponto de vista prevaleça e tal, é que está querendo se autoafirmar. Isso é um outro assunto, um outro dedo de prosa, mas não tem problema. O diferente enriquece, o diferente acrescenta, o diferente te mostra coisas, lugares, te mostra ideias que você antes não tinha, não teve. E acrescenta, sempre enriquece, sempre enriquece. Por quê?
o que acontece? Acontece trocas. E as trocas, elas agregam, elas fazem o quê? Elas amadurecem. E quando isso acontece, enriquece. A gente passa a ser um ser humano mais rico, mais completo, ao passo que, se eu só quiser colocar o meu ponto de vista em cima daquele, enfiar a goela abaixo, vai causar tensão, vai causar briga, vai causar uma série de coisas. Sendo que, lembrando lá do começo do nosso Dedo de Prosa, cada um vê a verdade a partir de um prisma, vê a situação a partir de um contexto. Lembre-se do elefante, pode ser que você esteja pegando o pé do elefante e a pessoa que está conversando com você esteja pegando a orelha. Então tenta, busca, se esforce nesse processo de crescimento de humanidade, se esforce para entender o olhar do outro e não julgar. Antes de julgar, aliás, o julgamento a gente tem que tirar, né? Mas se você está muito acostumado, antes de julgar, busca entender o olhar do outro, a partir de onde ele está olhando, sobre quais aspectos, o porquê daquilo ali, e você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais enriquecida, ok? Espero ter colaborado, enfim, espero que você tenha gostado desse Dedo de Prosa. Se tiver feito sentido para você, que maravilha, fico muito feliz. Se não tiver feito sentido para você, não tem problema, a vida é tão rica, tem tantas outras coisas para a gente conversar. E só antes de terminar, eu queria explicar, que me perguntaram assim, mas por que você está fazendo esse Dedo de Prosa? Porque, gente, a minha ideia, a minha vontade de coração é colaborar, é sentar com você, estar com você aqui em uns minutos, investir uns minutos da nossa vida para a gente pensar sobre a vida. Que eu sei que isso é uma angústia de muita gente e não é no barzinho que a gente vai. Eu converso tranquilamente no barzinho que falar sobre a vida é a minha vida, sempre esteve em mim e isso é muito forte. Mas a ideia foi eu me emociono mesmo. A ideia é de compartilhar, é de buscar agregar, é de colaborar com você, de repente, a olhar outras coisas que te angustiam e que às vezes ninguém nunca falou, e colaborar. Por isso, esse Dedo de Prosa. E eu espero que você esteja, que ele esteja sendo tão enriquecedor para você quanto está sendo para mim. Ok? Então até o próximo Dedo de Prosa. Muito obrigada pela sua presença. Se você gostou, dê um like aqui. Tem uma sugestão aqui no canal. Assine o canal, compartilhe. Enfim, mas o mais importante de tudo, viva aquilo que fez sentido para você. Combinado? Então um beijo no coração e até nosso próximo Dedo de Prosa. Tchau!